placódios, que são derivados principalmente da migração das células da crista neural. E nós dividimos os placódios em 4 diferentes placódios, que estão relacionados aos órgãos sensitivos. Então, o placódio óptico, por exemplo, que também é chamado de placódio auditivo, o placódio óptico, que é o visual, o placódio olfatório e o adeno-hipofisário. Todos esses placódios são derivados da invaginação e da diferenciação das células do ectoderma que formaram a crista neural. Então, o placódio óptico, também chamado de placódio auditivo, devemos ter em mente que temos a formação principalmente do ouvido interno. E essa formação se dá pela diferenciação das células do ectoderma que se invaginam, formando um divertículo, como vocês podem ver aqui. E a partir do dobramento deste divertículo, nós temos a formação das principais estruturas que vão dar origem ao ouvido interno e que vão trazer para o animal este sentido que é o da audição. Então, nós temos a formação, por exemplo, da membrana coclear, como vocês podem ver aqui, da ampola e também dos ductos endolinfáticos que vão formar o ouvido interno. Em relação ao placódio óptico relacionado ao olho, o que nós temos principalmente formado, derivado da crista neural, é o cristalino. Então, derivado do neuroectoderma, nós temos, por exemplo, a diferenciação do neuroectoderma em retina. Então, se vocês observarem aqui, a retina, ela se dá pela diferenciação do ectoderma e do dobramento do ectoderma na formação desse cálice óptico. E depois, as células do ectoderma que revestem a retina também se dobram para formar a vesícula do cristalino. Então, aqui nós temos a retina e aqui nós temos a vesícula do cristalino, devido a essa invaginação das células do endoderma, facilitando, então, a formação do placódio óptico. Observem aqui o olho já bem formado, a retina, o cristalino, né? E ainda aqui essa porção, essa parte da retina já pigmentada, o que dá a coloração ao olho do animal. Em relação ao placódio olfatório, o que se dá é uma invaginação das células do ectoderma, levando à formação das fossetas nasais. E a partir da fosseta nasal tem-se a formação da narina e o desenvolvimento, então, da capacidade olfatória do animal. E em relação ao placódio adeno-hipofisário, observem aqui que dorsalmente a boca primitiva, também chamada de estomodeu, nós temos uma vesícula crescendo em direção ao diencéfalo. Observem o diencéfalo aqui em azul escuro. E essa vesícula se cresce com a invaginação do folheto embrionário, né, do ectoderma, e vai crescendo e se desenvolvendo bem próxima ao diencéfalo, formando então a parte anterior da pituitária, né, também chamada de adeno-hipófise aqui em azul claro. Seguindo a divisão então das diferentes partes do ectoderma, né, dividimos em neuroectoderma, células da crista neural, e agora vamos entender o ectoderma que se diferencia em ectoderma de revestimento. Ainda pensando na epiderme, nós podemos ter uma migração das células da crista neural em direção à epiderme e a formação dos melanócitos a partir dos melanoblastos lá na epiderme. Pensando no ectoderma de revestimento para formar a epiderme, que é a estrutura mais superficial da pele, sem contar com os anexos da pele, nós temos aqui o ectoderma de superfície e o mesoderma
ventralmente a esse ectoderma. E aí a gente tem uma diferenciação do ectoderma da superfície em periderma, que é a camada mais superficial, e a camada basal, e logo abaixo o mesoderma vai se diferenciar em mesênquima. E aí observem que este periderma vai se diferenciando, nós vamos ter uma proliferação dessas células, vai se formar a camada intermediária e a crista epidérmica. Logo abaixo, onde a gente tinha então mesoderma, que virou mesênquima, nós vamos ter essas células aqui que são chamadas de melanoblastos. Então aqui a gente vai ter a atuação tanto da parte do ectoderma, que dá origem ao ectoderma de revestimento, a epiderme, tanto também quanto as células da crista neural. E aí nós vamos ter desenvolvimento das fibras de colágeno e também das fibras elásticas. E a partir daí tem-se a formação da pele, da epiderme, melhor dizendo, com suas 4 camadas: o extrato córneo, o extrato lúcido, o granuloso e o espinhoso, que também normalmente está em associação com o extrato germinativo. Por isso que nós denominamos aqui 4 camadas que constituem a epiderme. Lembrando que a pele em si é construída pela epiderme, pela derme e pelos anexos, sem contar com a hipoderme, que é o tecido subcutâneo, normalmente formada por tecido adiposo, que pode estar sendo relacionado à pele também. Ainda nós temos aqui as camadas papilar e reticular da derme. No entanto, essas camadas não têm origem ectodérmica, ou seja, não tem origem deste folheto embrionário que nós estamos estudando. Bom, se pensarmos no desenvolvimento da glândula mamária, também tem origem no desenvolvimento e na proliferação das células ectodérmicas. Normalmente, essa proliferação ocorre do sentido axial até o sentido inguinal. Óbvio que diferentes espécies vão ter proliferação diferente também desse tipo de célula. Então, por exemplo, em cães, em suínos, que nós temos toda uma cadeia mamária, desde a região axial até a região inguinal, nós vamos observar um aumento da produção dessas células nessa região. No entanto, por exemplo, em bovinos e em equinos, que nós só temos glândula mamária na região inguinal, nós só vamos observar a proliferação celular nesta região inguinal aqui, nessas espécies. E a partir daí, nós temos uma invaginação dessas células e a formação dos brotos mamários, que vão dar origem aos ductos lactíferos, como vocês podem ver aqui. E estes ductos lactíferos são formados normalmente na região desenvolvida aqui da cadeia mamária, decorrente do espessamento e da maior produção dessas células ectodérmicas. Então, observem aqui, se a gente avaliar espécies diferentes, em cães nós temos toda uma cadeia mamária, que vai desde a região cranial até a região caudal, desde a região axial até inguinal. E axilar, até a região inguinal. E, em contrapartida, em bovinos, nós só temos mama, a glândula mamária se desenvolvendo apenas na região inguinal.